cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos dar uma espiada no universo de uma das maiores escritoras contemporâneas da literatura brasileira. Vamos falar sobre Clarice Lispector. A mulher que transformou o universo feminino por intermédio da palavra escrita, ela colocou no papel, né? E por conta disso, mexeu também num outro universo paralelo, o masculino. Afinal, só quem escreve com estilo como o dela poderia deixar uma obra-prima que mexe com a existência da humanidade. E o interessante é que depois de 35 anos de sua morte, sua escrita tornou-se uma febre nas redes sociais. Aliás, no teatro, Clarice Lispector está mais viva do que nunca. E a atriz Beth Goulart é quem dá vida a esta judia ucraniana, russa, que adotou o Brasil como sendo seu país. O espetáculo Simplesmente Eu, Clarice Lispector, está há 3 anos em cartaz e deve continuar por mais tempo, percorrendo as cidades brasileiras. Em Blumenau esteve em cartaz na última quarta-feira e foi até domingo, de quarta a domingo. E para falar sobre Clarice Lispector, suas angústias, solidão, temores e vazio, a nossa convidada de hoje é a atriz Beth Goulart. A sua estreia com esse espetáculo foi em julho de 2009 em Brasília e foi aclamado pela crítica pela construção da narrativa. De lá para cá, se fez alguma alteração no roteiro? Você mudou alguma coisa ou continua tal qual como começou? Não, o roteiro continua igualzinho, não é isso que muda no teatro. Mas cada dia é um espetáculo novo, né? O teatro tem essa magia de ser efêmero, de nunca se repetir. Apesar de ser o mesmo texto, apesar de ser os mesmos personagens, a mesma dramaturgia, a magia cênica, ela é humana. Então, ela responde ao dia a dia de cada ser humano, ao meu dia a dia, ao dia a dia da plateia. O espetáculo modifica conforme o público, conforme o lugar, a cidade, né? Tem plateias que são mais introspectivas, outras são mais expansivas. Umas gostam mais do humor no espetáculo, outras gostam mais dos momentos mais emocionantes. Então, essa diversidade humana, essa diversidade de público é que faz o espetáculo se transformar dia a dia. Beth, inicialmente eu quero também agradecer você vir aqui no Cidadania em Debate. A gente se sente extremamente honrado. Obrigada. Mas quando a gente fala de uma personagem e de uma escritora do quilate da Clarice Lispector, nós estamos falando de alguém que mexe na questão do existencialismo, da existência do indivíduo. E essas coisas são extremamente inquietantes. Te inquieta em que momento ou a todo instante a Clarice Lispector? No palco, na vida? Ah, sim, ela me inquietou muito. Aliás, eu a conheci por um momento de inquietude, né? Na minha adolescência, eu acho que quando a gente é adolescente, a gente vive muito esse questionamento interno, a busca de uma... quem sou eu, né? De uma autonomia, né? Quem sou eu no mundo? O que eu tenho que fazer? Quais são os meus gostos, as minhas opiniões, né? A gente está buscando uma individuação muito grande. Então, é um momento de inquietude na vida de qualquer pessoa. Na minha vida foi assim e eu conheci Clarice nesse momento. Li Perto do Coração Selvagem, que é um livro que fala sobre isso. O personagem Joana, que a grande parte do romance é uma adolescente, vivenciava essa inquietude e ela soube colocar tão bem nas palavras, nesse mundo interior do personagem, aquilo que eu estava vivenciando. E então isso iniciou em mim um respeito muito grande por ela e uma cumplicidade muito grande com ela. Eu acho que eu não sou a única pessoa que tem esse sentimento com ela, não. Muitos leitores têm essa sensação com ela, porque ela propicia um pouco isso. Eu acho que ela se revela tanto naquilo que ela escreve, que ela vai nos revelando também. Então, essa sensação de você, ao ler o livro, se ler um pouco através daquelas palavras, é muito forte. E então, ela passou a ser uma referência para mim literária. Era uma das minhas autoras preferidas, não é a única, mas é uma das minhas preferidas.
E eu achei aquilo tão incrível, como é que ela pôde, de alguma forma, falar desse universo interno, dessa subjetividade que todos nós possuímos no nosso cotidiano e que ela sabe expor tão bem na sua literatura. Então, essa foi a primeira inquietação que eu senti com Clarice. Passando a vida, passando as escolhas, passando as situações, o destino o destino me levou, de certa maneira, a representá-la em cena. Aí um outro tipo de inquietação que ela me propõe, a inquietação de servi-la, né, um pouco como instrumento, ao mesmo tempo em que ela também me serve através de suas palavras. Então é como se eu pudesse utilizar de alguma maneira as palavras dela para falar um pouquinho das minhas ideias ou das minhas opiniões, dos meus valores. Então a gente cria uma mescla, um encontro, uma trança, digamos assim, de opiniões, de depoimentos, de visões de vida, de exposição de processos criativos, que da mesma maneira que ela expõe a solidão e a angústia criativa nos escritos dela, eu também, de alguma forma, exponho as minhas inquietações no meu processo criativo. O ator, em alguns momentos, se assemelha ao autor, porque a gente tem que viver personagens que não somos nós, mas sem deixar de sermos nós, né? Então, não deixar de sermos nós, aí é que eu acho que entra uma linha tênue e, de certa maneira, similar entre a literatura dela, o processo da escrita dela e o nosso processo de criação de atores com esses personagens. Então, nós servimos a esses personagens, mas sem nos apagar. Ao contrário, nós nos afirmamos através do nosso entendimento desse personagem, de como você lê este personagem, como você o entende, né? Eu acho que é por aí. Você leu pela primeira vez, né, Coração Selvagem, e no momento que você pensou em levar Clarice Lispector aos palcos, né, quanto tempo você ficou trabalhando ali para montar? Porque você fez praticamente tudo, né? Fiz mesmo. Mas foi assim que eu estava te contando antes da gente começar a entrevista, que eu sempre quis fazer alguma coisa sobre a Clarice, mas não sabia o que fazer de Clarice. Não sabia se era um livro, se era um personagem, eu não sabia o que fazer. Aí um dia eu li um livro chamado Cartas Perto do Coração, que é a troca de correspondências da Clarice Lispector com Fernando Sabino. Quando eu acabei de ler esse livro, eu falei, nossa, dava uma peça de teatro tão interessante, esses dois autores, dialogando sobre o processo da escrita, sobre o amor pela literatura, sobre a amizade, sobre a vida, sobre tantos assuntos interessantes. E eu achei tão legal assim mostrar o ser humano por trás do autor. Aquilo me levou, assim, me tocou a tecla criativa. Eu falei, eu quero fazer alguma coisa em cima disso. Ali eu enxerguei a Clarice como personagem pela primeira vez. E aí o destino, como eu falei para você, acabou me levando a uma situação que a família do Fernando Sabino não queria vê-lo em cena, então fiquei eu e a Clarice. Falei, bom, agora não dá mais para voltar atrás, agora sou eu e ela, agora eu já estou grávida dela, agora eu preciso de alguma forma traduzir tudo isso. Eu acho que ela te pregou uma peça aí, hein? Você sabe que me perguntaram uma vez, eu achei engraçado como me perguntaram, você escolheu ou foi escolhida? Eu acho que você foi escolhida. Eu falei, acho que as duas coisas. Primeiro eu escolhi, porque eu elegi a Clarice como uma autora que me interessava. Então essa foi a minha escolha. Depois ela vai Mas eu acho que eu fui escolhida porque eu fui meio que levada também para esta situação. Era uma situação assim, eu já estava pesquisando a vida da Clarice, eu já estava imbuída do processo, eu não podia mais voltar atrás. Eu estava de um jeito que, se eu voltasse atrás, eu ia ficar muito frustrada diante daquela situação. Eu falei, não, agora então eu vou mergulhar fundo, então agora é entre nós duas. É quase uma bruxaria, como disse o Otto Lara, né? Aí eu acho que rolou um dedinho dela lá, assim, você, gostei de você, menina. Até porque vocês são parecidas, né? Ainda tem isso, né? Semelhança. Essa semelhança física, né? E foi incrível no processo da realização do espetáculo, porque eu faço no espetáculo a Clarice e 4 personagens da Clarice. Então, na hora do visagismo, de tentar ver maquiagem, cabelo e tal, o Westerley Dornelas, que foi o visagista que eu convidei para fazer esse trabalho, no processo, ele me fez igualzinho a Clarice, ele me maquiou de Clarice.
me botou uma peruca, tirou, a minha sobrancelha é muito diferente da dela, que a minha é bem reta e a dela era bem curvada. Então ele maquiou a sobrancelha dela em mim e tal. Aí quando acabou, eu levei um susto. Falei, nossa, fiquei igual a ela. Só que eu não deixava mais de ser ela. Eu falei, não é isso. Eu tenho que fazer os outros personagens que não são ela. Eu não posso ficar presa a essa imagem. Eu não pode ser uma caricatura da Clarice. Eu preciso trabalhar com a sugestão da Clarice. Então você tem que me dar, sim, elementos que favoreçam o que a gente tem de parecido e minimize o que a gente tem de diferente. Não pode ficar preso ali, mas né? eu não posso ficar presa a ela, porque eu tenho que sair dela e voltar para ela, né? Aí foi incrível, porque aí nós encontramos o caminho da sugestão, que foi, então eu não vou fazer nem a sua sobrancelha nem a dela, eu vou neutralizar a sua sobrancelha. Eu vou então valorizar o seu olhar com a maquiagem que ela costumava fazer, meu olho é um pouquinho mais puxadinho que o dela, então eu aumento um pouquinho o meu olho, eu passo um branquinho aqui dentro do olho que dá um tamanho um pouquinho maior. Eu tenho a maçã aqui nela, mas aí a gente escurece aqui um pouquinho, que aí valoriza mais. Entendeu? A boca dela é um pouquinho mais carnuda que a minha, eu aumento um pouquinho a minha. Então, através dessa sugestão, e aí entra assim, o trabalho de interpretação, que é fazer a maneira de falar, os gestos, o ritmo, né? Você vê a Clarice em cena. Mas quando eu não preciso da Clarice, ela vai embora. Aí surgem os personagens que ela precisa... que precisam existir, né? Aí surge a Ana, surge a Joana, surge a Lore, surge a mulher do conto Perdoando Deus, e assim a gente constrói o espetáculo. Então, nós estamos falando de Clarice Lispector e a nossa convidada é a Beth Goulart. A gente volta daqui um pouquinho para continuar o nosso assunto sobre Clarice Lispector.